Muito bem, sejam bem-vindos ao nosso canal Palavra e Essência. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva, acione o sininho para você receber as notificações, né? Aí avise lá se você gostou, se não gostou, com o seu joinha ou com o seu, né, o contrário do joinha. E, por favor, faça um comentário de pelo menos 3 palavras lá no YouTube. O comentário tem que ser no YouTube, que isso me ajuda na divulgação do canal. Nosso objetivo aqui, como eu sempre digo, é de expor a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e assim proporcionar que o ouvinte conheça e assim possa crescer espiritualmente. Temos feito uma série de estudos na Epístola de Paulo aos Colossenses, e a semana passada nós estudamos parte da oração que Paulo faz aos Colossenses, capítulo 1, versículos 8 até o versículo 12, e hoje nós vamos dar sequência a essa oração, porque na semana passada nós não terminamos a oração que Paulo faz. Tão rica é essa oração. É oração pedindo entendimento espiritual. Vou ler o texto, depois nós fazemos alguns comentários. Por esta razão, também o nós aqui é Paulo e Timóteo, quem escrevem a epístola. Desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Desta maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim vocês serão fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Então Paulo começa pedindo a Deus que ele diz primeiro que não deixa de orar pela igreja de Colossos. A oração na vida e no ministério de Paulo é muito presente nas cartas que ele menciona. Sempre ele menciona que ora pelos seus destinatários e pede também que orem por ele. E aqui ele ora pedindo que Deus abençoe aquela igreja de modo que eles transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. E depois no versículo seguinte, versículo 10, ele vai dizer crescendo no conhecimento de Deus. Pleno conhecimento de Deus, no grego é epignosis, e a palavra conhecimento no grego é gnosis. Então esse epi aqui, por isso que foi traduzido por pleno conhecimento. Epignosis implica num conhecimento não somente teórico de Deus, mas um conhecimento prático de Deus. Em todo entendimento espiritual. Pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, né? Viver com dignidade diante de Deus, para o seu inteiro agrado, viver para o agrado de Deus, frutificando em toda boa obra, frutificação no sentido de manifestação do fruto do Espírito, de Gálatas 5, 22 e 23, mas frutificação no sentido também de prática de boas obras e de evangelização. Então, frutificando em toda boa obra, assim, até aqui nós falamos na semana passada, só estou recordando. E aqui a partir do versículo 11, então, é que nós não comentamos ainda.
Então ele está dizendo que os cristãos, ou os crentes a quem ele está escrevendo, ou a nós, se nós fizermos esta oração, nós precisamos de ter pleno conhecimento de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando no Senhor. E daí no versículo 11, assim vocês serão fortalecidos com todo o poder. Fortalecidos com todo o poder. Nós cristãos sabemos que diante de nós, muitas vezes nossa alma chora de sede de Deus e do conflito que existe dentro de nós em termos de natureza espiritual e natureza carnal. De muitas vezes Paulo fala que a natureza espiritual e a natureza carnal milita contra o espírito e o espírito contra a carne, né, porque são opostos entre si, e que nós precisamos de poder do Espírito Santo que habita em nós para vencermos este conflito. Então, assim se vocês crescerem, se vocês tiverem pleno conhecimento de Deus, crescerem espiritualmente, frutificarem, terem sabedoria espiritual, assim vocês serão fortalecidos com todo o poder para vencer o conflito. Seja para vencer o conflito, seja para vencer a tentação. Então vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. Força da sua glória aqui é uma referência ao Espírito, ao poder, ao Espírito Santo, o poder do Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E então é nesse sentido que ele diz, este poder, vocês serão revigorados neste poder. Quando Paulo, na sua epístola aos Efésios, ele faz a sua oração, ele também menciona disso, alguma coisa nesse sentido. Veja o que ele diz, Efésios capítulo 1, versículos... vou ler a partir do versículo 16. Não cesso de dar graças por vocês, mencionando em minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria, a mesma coisa lá de Colossenses, e de revelação, no pleno conhecimento dele. De novo, peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual a esperança da vocação de vocês, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós. Paulo ora lá para que nós saibamos qual é a grandeza do seu poder sobre nós, a suprema grandeza do seu poder que atua sobre nós. Esse poder é manifestado em nós para vencermos as tentações, para termos ousadia para lidar com as provações. Tentações vêm de dentro para fora, concupiscência da carne, desejos carnais. Provação vem de fora para dentro. Este poder nos capacita a vencermos as tentações e a lidarmos com as provações. Então é esse poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos que está à nossa disposição, através do Espírito Santo que habita em nós, que Paulo diz que quando nós cremos, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Então Paulo ora, assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, ou para que vocês conheçam a suprema grandeza do seu poder sobre nós, como ele diz em Efésios. Serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança. É necessário perseverança. Algumas traduções mais antigas trazem a palavra paciência. Aqui ele repete as duas, em toda perseverança e paciência. Não é? Então, perseverança é aquele fruto do Espírito que Paulo chama em Gálatas 5, 22 e 23 de longanimidade, longo ânimo, perseverança. Aquele que perseverar até o fim será salvo.
Então, perseverança, longo ânimo, ter sempre perseverança. E deixe-me dizer para vocês, e paciência, de que essa perseverança e essa paciência, a Bíblia tem várias referências dizendo que nós adquirimos ela através das provações ou tribulações, conforme algumas traduções. Olha o que Paulo diz em Romanos, capítulo 5, versículo 1, 2, 3, mas eu vou ler a partir do 2, pelo Jesus Cristo, o qual aqui é Jesus Cristo, obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nos gloriamos, ficamos alegres na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos aonde? Nas provações ou nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência ou a perseverança. Produz a perseverança ou a paciência, como traz outras traduções. E a perseverança produz a experiência, e a experiência produz esperança. Então, longe de nós, quando estamos passando por provações, lembra que provações são problemas que vêm de fora para dentro de nós, e Deus permite para que nós adquiramos essa perseverança e possamos ter experiência. A perseverança produz experiência. A tradução da Bíblia na Nova Versão Internacional diz que a perseverança produz um caráter aprovado. A ideia é de que através das tribulações o nosso caráter vai sendo aperfeiçoado, vai sendo aprovado por Deus. Que é a mesma ideia que Tiago tem na sua epístola. Vou ler na linguagem de hoje, Tiago capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. A palavra que ele usa aqui na linguagem de hoje é aflições, ou tribulações, ou provações, ou sofrimento, né? Pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança, ou paciência. E que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. De modo que o sofrimento, a aflição ou a tribulação vai produzir perseverança, e quando a nossa fé vence essas provações, então quando ela vence essas provações, então essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos. A tribulação tem por objetivo fazer com que nós sejamos maduros e corretos, né? Outra tradução diz perfeitos e completos, mas essa tradução na linguagem de hoje é mais atual e mais fidedigna. Maduros e corretos, sem faltar em coisa alguma, diz outra tradução. Sem faltar em coisa alguma. Então, Paulo ora aqui para que nós sejamos fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, ou seja, o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, para que nós sejamos fortalecidos em toda perseverança. Ou seja, este poder do Espírito Santo está à nossa disposição na hora das provações, para que nós tenhamos toda a perseverança e paciência. E Paulo vai dizer aqui, com alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, lógico, quando você está passando por provações, tribulações, você não vai estar lá sorrindo, alegre, etc. Mas a ideia é de que você, lá no fundo da sua alma, você saiba e que essas provações vão aperfeiçoar o seu caráter. E então ele diz, com alegria, e a alegria do Senhor é a nossa força. Dando graças ao Pai,
que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Muito interessante isso. Primeiro que ele fala com alegria. O Tiago aqui na sua epístola ele diz: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. E aqui ele fala com toda alegria também. Em outra parte lá em Neemias, salvo engano, que vai falar que a alegria do Senhor é a nossa força, de modo que nós podemos e devemos nos alegrar em Deus, né? Inclusive nos momentos de tribulações, porque elas são passageiras. A nossa pátria está nos céus, a nossa vida aqui nessa terra, diz o salmista, é como um sopro, né? Que vem e vai. Quando nós percebemos a vida já passou. Então, com alegria. Estou lembrando agora de Eclesiastes, que ele fala muito nesse sentido de nós nos alegrarmos com aquilo que temos e com o fruto do nosso trabalho, porque essa é a recompensa que temos aqui debaixo do sol. Ou seja, aqui na terra nós devemos e precisamos vivermos em paz e com alegria, dando graças ao Pai, tendo um coração agradecido, gratidão. Gratidão é uma qualidade, a gratidão é uma qualidade que faz com que nós tenhamos alegria de viver. Então a nossa tendência como seres humanos é focarmos naquilo que nós não temos e esquecermos de sermos gratos pelo que temos. Então nós temos que ter esse espírito de gratidão. Com toda, dando graças ao Pai, gratidão, sendo agradecidos, Paulo diz em outro lugar, sendo agradecidos, tendo um espírito de gratidão pelo que nós temos, e não ficarmos murmurando pelo que não temos, mas sermos agradecidos pelo que temos, dando graças ao Pai que os capacitou em Cristo, na cruz do Calvário, a participar da herança dos santos na luz. O que é isso? Dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Paulo está dizendo que através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, nós nos tornamos participantes da herança dos santos na luz. A palavra herança aqui, Paulo vai dizer em Efésios, no começo, no primeiro capítulo, que nós somos a herança de Deus. E se nós somos a herança de Deus, nós estaremos com Deus. Há outras referências na Bíblia, inclusive esta aqui. Participar da herança dos santos na luz implica em que nós temos uma herança nos céus. A teologia petrina deixa isso muito claro, né? De que nós temos uma herança, ou seja, vamos viver uma vida num lugar agradável, numa outra dimensão, numa dimensão espiritual, onde não haverá mais tristeza, nem dor, nem aflições, e daí não precisamos mais ter paciência e perseverança, porque lá sim estaremos em plena alegria e vivendo para sempre com Deus. Paulo dizia assim: estaremos para sempre com o Senhor, nessa dimensão espiritual. Quando isso vai acontecer? Quando Jesus voltar na sua segunda vinda, ou quando eu morrer, e então aguardar a ressurreição dos mortos, mas já estaremos desfrutando então dessa herança dos santos na luz. Apocalipse vai dizer que nessa nova terra, nesse novo céu onde habita a justiça, que nós vamos morar, né, Deus mesmo a iluminará. Deus é a luz, herança dos santos na luz. Herança de Deus. Deus mesmo a iluminará. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, resumindo, Paulo ora para que nós tenhamos pleno conhecimento da vontade de Deus, conhecimento prático, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Paulo em Coríntios diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Entendimento espiritual também se adquire conhecendo a palavra de Deus.
E dessa maneira poderão viver de modo digno do Evangelho do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. E assim vocês serão fortalecidos com o poder do Espírito Santo que habita em nós, com toda a perseverança. E essa perseverança, nós adquirimos aperfeiçoamento do nosso caráter, mediante muitas vezes o sofrimento. Perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Gratidão e consciência de que nós temos uma herança dos santos na luz. Que Deus os abençoe, que você possa ter esse crescimento espiritual e esse entendimento espiritual, para que você cresça espiritualmente, seja sempre fortalecido com o poder de Deus que habita em nós, através do seu Santo Espírito. Muito obrigado por me ouvir. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.